Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique. E na aula de hoje nós vamos abordar as desigualdades que são possíveis de se identificar no espaço urbano da América Latina, né? A gente tem que ter em mente que é o seguinte: a América Latina, de uma maneira geral, né, sejam os países que compõem a América do Sul, sejam os países que compõem a América do Norte ou o México, né, são países que apresentam processos muito semelhantes no que diz respeito ao processo de ocupação do espaço urbano, né? Então, o espaço urbano na América Latina ele se caracteriza como um espaço bastante desigual. Enquanto algumas áreas dessas cidades, geralmente as turísticas, são limpas e organizadas e contam com investimentos e cuidados públicos, outras áreas são abandonadas pelo poder público e apresentam uma série de problemas estruturais. E aí eu me refiro como a falta de infraestrutura básica, segurança, acesso à saúde, à educação de qualidade, à rede elétrica, a saneamento básico, coleta de lixo, etc. Né? Essa desigualdade de investimento público dentro do espaço urbano latino-americano acaba criando uma supervalorização do custo de vida das zonas que recebem maior investimento. Essas zonas elas acabam sendo caracterizadas e configuradas como as zonas nobres, né, de uma cidade, onde só as pessoas com maiores condições financeiras vivem. Já nas zonas periféricas, com custo de vida bem menor, ficam as pessoas com menos recursos. Então, essas populações elas acabam sendo empurradas, né, de uma maneira geral, elas acabam sendo empurradas para espaços que são desprezados pelas elites, né? No Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, os cortiços, né, as áreas próximas ao centro mesmo, historicamente, né, eu estou falando nos anos 20, nos anos 40, com a demolição do Morro do Castelo e a abertura da Avenida Presidente Vargas, a população acaba sendo empurrada e ela ocupa, né, encosta de morros, beiras de rios e canais, com os pobres se amontoando em favelas, né? Então, esses espaços que são, muitas das vezes, né, que não tem valor, acaba sendo ocupado por essas populações. E aqui, queridos, eu coloquei uma imagem, né? A gente tem no primeiro plano, né, essa área mais verde, vegetada. No segundo plano, esses prédios, que é o São Conrado. E no terceiro plano, nós temos ao fundo a favela da Rocinha, né? Isso já revela para a gente, enquanto estudantes de geografia, e com um olhar mais atento e apurado, que existe o quê? Uma desigualdade, né? Ou vocês acham que a desigualdade que se evidencia e se identifica na Rocinha, né, o acesso a serviços, né, o acesso a uma bem situação, a um acesso a serviços públicos são o mesmo que o da Rocinha? Evidentemente que não, né? Então, o espaço latino-americano ele se caracteriza por isso, tá certo? E aí a gente tem que ver as origens dessa desigualdade nos espaços urbanos da América Latina. O espaço urbano dos países latino-americanos eles apresentam uma série de problemas devido à forma como se desenvolveu. Os atuais governos eles têm muita dificuldade para resolver questões relacionadas ao meio urbano, enquanto grande parte de suas populações vivenciam a baixa qualidade de vida e anseiam por mudanças, né? Então, há uma falta, ou melhor dizendo, o processo de urbanização da América Latina, pelo fato dele ter sido ocorrido de forma muito acelerada, né, aliado à falta de políticas públicas de contenção e planejamento do crescimento urbano, uma série de problemas nos espaços urbanos
foram sendo agravados devido à incapacidade dos governos latino-americanos de acompanharem a necessidade de investimento em infraestruturas básicas por todo o espaço urbano de suas grandes cidades. Devido a essa incapacidade de acompanhar esse crescimento, né, a maioria dos governos latino-americanos investem em todas as infraestruturas básicas ao mesmo tempo. Algumas áreas das cidades acabam recebendo mais atenção e investimentos públicos do que outras. Instaura-se uma desigualdade espacial nas cidades latino-americanas, né? E aí, dentro desse contexto de crescimento desordenado, ou melhor, crescimento desigual de uma cidade, de uma área urbana, a gente tem consequências, né? Essas consequências, elas acabam atuando em 3 campos: estruturais, sociais e ambientais. Então, os principais problemas de desigualdade no espaço urbano na América Latina, eles são divididos nesses tópicos: estruturais, sociais e ambientais. É importante destacar que muitos dos problemas são entrelaçados, se agravam e se complementam entre si. Então, nós temos os problemas estruturais, que são problemas causados por inexistência ou falta de manutenção de estruturas físicas, né? E aí, em certas áreas das cidades, acabam impossibilitando um bom funcionamento da cidade por todos os seus residentes, né? Então, o que faltam são essas estruturais: escolas, hospitais, delegacias, redes de eletricidade, água e saneamento básico, rodovia e outros transportes, loteamento e moradias, né, calçamentos, parques e aterros sanitários. Uma cidade com falta ou deficiência nessas estruturas físicas certamente gerará algum tipo de dificuldade para a sua população, resultando em perdas na qualidade de vida. Aí eu coloquei para vocês aqui, né, um exemplo de uma deficiência no transporte público do Rio de Janeiro. Um outro problema que nós temos é um problema de perspectiva e de característica, né, social. Os problemas sociais estão intimamente ligados à falta de políticas públicas e problemas estruturais. Podemos citar abaixo a baixa qualidade na educação, né? E como consequência, a baixa instrução da população, desemprego ou informalização do trabalho. O que significa isso, professor? Informalização do trabalho. Pessoas que trabalham sem carteira assinadas, elas acabam sendo empurradas para serem, muitas das vezes, né, catadores de resíduos, né? Camelôs, né? Pessoas que trabalham na cidade e não têm um resguardo de uma lei trabalhista, tá certo? Então nós temos a falta de médicos e de materiais hospitalares, provocam um aumento de doenças e da mortalidade, né, gerando baixas expectativas de vida. A ausência de uma rede de postos policiais, delegacias e policiamento, com a educação precária, elevam os índices de criminalidade. Sem redes eficientes de esgoto e água, as populações acabam não tendo acesso à água potável e ficam expostas a doenças, né, doenças por veiculação hídrica, além de ficarem também mais suscetíveis às enchentes. Então peguei aqui para vocês um cenário de crescimento desordenado, né, fruto do processo de urbanização acelerada nos países da América Latina, e aí eu coloquei um caso aqui da Colômbia, né? Um outro elemento que a gente tem que destacar são os problemas ambientais. Os impactos ambientais gerados pelo espaço urbano são inúmeros e têm causado, em grande parte, por falta de investimento em estruturas e serviços básicos, como agravante do social. Podemos citar como os principais problemas ambientais do espaço urbano da América Latina a poluição do ar, devido aos meios de transporte e às fábricas, né? E isso pode ocasionar, por exemplo, ilhas de calor, né? Quando áreas da cidade, são muito urbanizadas, não tem muitas áreas verdes, acabam aumentando a sua temperatura. Isso é um fenômeno de ilha de calor. Inversão térmica,
né? Poluição dos corpos hídricos, dos rios e solos, devido à falta de uma rede de tratamento de esgoto e coleta de lixo, né? Podendo gerar enchente, poluições visuais e sonora, né? Podendo provocar problemas de saúde. O desmatamento em consequência da construção urbana e a erosão, podendo causar deslizamentos de encostas, tá? Queridos, essa é a nossa aula de hoje. Já vou colocar o link da atividade para vocês, tá? Preferi gravar primeiro. Espero poder ter ajudado na compreensão da nossa aula. Um grande abraço a todos e até a próxima.